que hoje há uma necessidade de narrativas inspiradas em fatos reais, talvez porque haja narrativas demais no mundo. Talvez o mundo esteja se dissolvendo, a noção de verdade no mundo esteja se dissolvendo, então as pessoas recorrem, ironicamente, à literatura, que é o lugar da invenção e da ficção, para encontrar aquilo que tem lastro de realidade. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui neste canal eu falo de como a literatura sempre diz respeito à nossa realidade cotidiana, ao nosso momento. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito familiar a todos nós e como ele aparece na literatura, que é a ideia da farsa, da fraude. Isso vem bem a calhar num momento em que a gente vive cercado pela ideia, seja das fake news, que eu já abordei aqui, mas também sobre a ideia de que tudo é uma narrativa, que nós vivemos um momento de pós-verdade, que não existe um lastro de realidade naquilo que a gente afirma, naquilo que a gente conta. Tudo é um ponto de vista, uma perspectiva, tudo é uma reconstrução da realidade, fazendo com que a gente perca os nossos referenciais. Bom, se isso é um fenômeno que se intensificou no mundo contemporâneo, em parte graças também à presença de milhões de pessoas palpitando sobre o mundo, dando versões sobre o que acontece, sobre os fatos, em redes sociais, né, algo que não acontecia anteriormente, embora também houvesse perspectivas diferentes, narrativas diferentes, né? Hoje a gente tem uma explosão de narrativas. Mas, na literatura, isso sempre foi explorado desde os primórdios da literatura. A gente sempre tem essa relação tensa entre realidade, ficção, imaginação, fato, documento ou invenção. A literatura é pródiga de exemplos de autores que brincam, jogam com essas categorias, fazendo farsas, fazendo narrativas que são burlas da realidade, ou seja, enganações da realidade, supondo que uma coisa é verídica e, na verdade, inventando, ou inventando algo a partir de um fato verídico. Enfim, a gente poderia fazer aqui uns 400 vídeos só abordando esse tema. Mas eu vou pegar pelo viés de uma obsessão que há hoje em dia das pessoas, que são as narrativas baseadas em fatos reais. Por alguma razão que a gente pode discutir, as pessoas têm uma necessidade quase patológica de narrativas, filmes baseados em fatos reais. Isso, em geral, vem até, inclusive nos filmes, vem assim, né, dizendo que é história verdadeira, ou então é baseada na biografia, nos acontecimentos históricos de um determinado personagem, um determinado lugar. Né? Então, é muito estranha essa necessidade de que aquilo que é da ordem da imaginação, da invenção, ou seja, da arte, seja no cinema, seja na literatura, precise ter baseado em fatos reais, como se a imaginação, a pura ficção, tivesse algum tipo de sentido imoral, como se fosse alguma coisa ameaçadora. Isso é um tema muito importante na discussão do estatuto, ou seja, da condição da imaginação literária, ficcional, diante da realidade. Mas o fato é esse, né, que hoje há uma necessidade de narrativas inspiradas em fatos reais, talvez porque haja narrativas demais no mundo. Talvez o mundo esteja se dissolvendo, a noção de verdade no mundo esteja se dissolvendo, então as pessoas recorrem, ironicamente, à literatura, que é o lugar da invenção e da ficção, para encontrar aquilo que tem lastro de realidade. É como se a irrealidade do mundo à nossa volta fosse compensada pela realidade daquilo que deveria ser puramente ficcional, a realidade da invenção romanesca, literária, seja lá qual for o gênero que a gente esteja abordando. É um fenômeno muito, muito engraçado, muito estranho, muito característico dos nossos tempos. E, como eu disse, vários escritores brincaram com isso o tempo todo, com consequências muito diferentes conforme o momento e conforme o tema abordado. Eu vou aqui mencionar brevemente, porque aqui não é uma leitura exaustiva desses livros ou desses autores, eu vou mencionar brevemente um livro que é um clássico da literatura francesa e um livro que tem mais a ver com a nossa realidade recente, da Segunda Guerra para cá. O primeiro livro é um clássico da literatura francesa, que é A Religiosa, do Denis Diderot.
da editora Perspectiva. O Diderot, como se sabe, é um filósofo iluminista, fez a enciclopédia, a primeira grande enciclopédia criada pelos iluministas para criar um saber laico, né, e não dependendo ou dependente das autoridades religiosas, no momento de emancipação da razão ou da racionalidade diante da obscuridade teológica, religiosa, etc. E tal. E justamente esse livro é um desdobramento ficcional dessa ideia da emancipação da razão contra os preconceitos religiosos. Bom, o que é o livro? O livro é o seguinte, a história é uma carta mandada por uma religiosa, uma jovem que foi colocada num convento, foi enclausurada pelo pai, e que sofre uma opressão na sua liberdade, ela sofre inclusive um terror de ordem até psíquica, assim, um terror psicológico, obrigando a se confessar, a renunciar à vida civil, à vida dos desejos. É um relato de uma religiosa que não era religiosa, foi obrigada a se tornar uma freira e que denuncia para um destinatário, na forma de uma carta, todas as opressões de ordem física e psíquica que ela sofre. Acontece que esse relato, que é um relato pungente da opressão religiosa sobre jovens da França do século XVIII, ao final fica-se sabendo que este relato é um relato inventado e não uma carta enviada a um determinado interlocutor. Então até aí tudo bem, é uma obra que simula uma carta escrita por uma religiosa, um procedimento relativamente comum na história da literatura. A diferença é que ao final dessa carta supostamente verídica, mas que a gente sabe que não é verídica, vem uma outra personagem, um amigo do autor, um amigo do Diderot, um amigo que existiu, e que escreve a história de como surgiu esse relato. E ele diz o seguinte: nós tínhamos um amigo nosso aqui, da nobreza francesa, que, após a morte da sua mulher, ele se refugiou na cidade de Caen, no norte da França. Ele saiu de Paris e se refugiou numa cidade. Nós sentimos muita falta dele e nós resolvemos montar uma estratagema para atraí-lo de volta. Então nós começamos a escrever cartas de uma suposta freira que estava sendo oprimida num convento, para ver se ele se sensibilizava e voltava para Paris para ajudar essa moça a sair. Só que ao invés dele morder a isca e voltar para Paris, ele escreveu para o convento, falso convento, oferecendo para ela um lugar, um refúgio para ela na sua propriedade. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Ao invés do amigo, ao receber as cartas pedindo socorro da tal religiosa, ao invés dele voltar para Paris, ele convida a religiosa a ir encontrá-lo na cidade de Caen, na Normandia, no norte da França. Daí, os amigos que estavam forjando estas cartas, o que eles fazem? Eles falam, não, eles inventam que a freira acabou morrendo, então eles criam uma outra personagem que é uma espécie de superiora no convento, mas que é aliada e se compadece dos sofrimentos da jovem freira, e fala, olha, infelizmente ela morreu e deixou este relato. E o relato é o livro que nós lemos anteriormente. Deu para entender ou está confuso? Bom, eu vou explicar melhor. Então a gente tem o cerne do livro, que é o relato, a memória da religiosa, né, antes de morrer, dizendo dos seus sofrimentos, das opressões que sofreu, e ao final, uma troca de cartas, composta por cartas forjadas pelo Diderot e por seus amigos para atrair o senhor de Croixmare, que é o amigo que eles querem trazer de volta a Paris. E as cartas que esse senhor mandou para o convento em resposta às falsas cartas da religiosa, mas que daí seriam verdadeiras, porque as cartas eram fictícias, mas as respostas do nobre que iria auxiliar a freira, ajudar a freira a sair do convento, seriam reais. Ou seja, é uma confusão de registros entre o ficcional e o real. Acontece que vários estudiosos da obra do Diderot dizem que até mesmo
estas cartas e as respostas às cartas, que teriam gerado o relato ficcional das memórias, ou seja, as cartas falsas, as respostas reais, que geraram o texto principal das memórias, tudo isso é uma armação. Tudo é uma grande farsa, uma grande encenação ficcional, ou seja, o Diderot teria simulado cartas para atrair um amigo que existiu, e em resposta a esse amigo, ele criou um relato maior das confissões ou das memórias confessionais dessa freira. Ou seja, é uma mistura de registros entre o real, o ficcional, o farsesco, que é para, enfim, dar um nó na cabeça do leitor. E detalhe, isso não está resolvido até hoje. O fato, porém, é que esse livro, como denúncia da opressão religiosa, foi utilizado na Revolução Francesa, após a morte do Diderot, por revolucionários laicos, anticlericais, antirreligiosos, que entravam nos conventos para libertar as moças oprimidas. Ou seja, é uma farsa de realidade que, na verdade, era ficcional, mas cuja confusão de registros acabou dando uma credibilidade que fez com que revolucionários reais, durante a Revolução Francesa, entrassem nos conventos para libertar as freiras cativas da opressão com a qual eles tomaram contato através de um livro que eles consideraram um relato real. É uma confusão dos diabos e mostra como a literatura explora, explicita esse lastro relativo de realidade que todo relato tem. Então a literatura é pródiga, ela é muito rica de exemplos de autores que exploraram esse contraste, ao mesmo tempo essa confluência que há entre o que é o real, o ficcional, o inventado, o fictício e o documental, com várias consequências, com vários sentidos provocadores, às vezes subversivos, como no caso do relato do Diderot acontece. Mas ao longo do século XX surgiu um outro tipo de relato calcado em experiências reais, que colocou vários problemas do ponto de vista da ética da escrita, da ética da literatura, que são os relatos dos sobreviventes dos campos de concentração ou de extermínio nazistas, gerando um tipo de relato que ficou conhecido como literatura de testemunho. Talvez o maior exemplo seja o Primo Levi, escritor italiano, que foi prisioneiro em mais de um campo de concentração, e inclusive em Auschwitz, e escreveu livros como Se Isso é um Homem, A Trégua, que são livros que descrevem a situação vivida num campo de concentração. Como o extermínio nazista tem uma dimensão moral, histórica, avassaladora, a questão da imaginação e da invenção como que não se coloca por uma questão que é moral, efetivamente. Como se, diante de um fato tão avassalador, da ordem de um horror tão inimaginável, dar voz à imaginação, acrescentar, jogar com aquilo que aconteceu e aquilo que poderia acontecer, inocular invenção no vivido, fosse obsceno. Fosse alguma coisa que ferisse a memória daqueles que não puderam sobreviver para contar as suas memórias. Então, o relato de testemunho, ou a literatura de testemunho, ela tem sempre como sua sombra moral, uma espécie de superego moral, né? O superego é aquela entidade psíquica descrita pelo Freud, que é a nossa autocensura. Ela tem sempre como uma espécie de superego, como uma espécie de consciência, essa ideia de que o autor vai relatar a sua experiência no campo de concentração, mas ele vai ter que honrar a memória daqueles que não puderam narrar as suas experiências porque foram exterminados, foram massacrados, desapareceram, morreram, foram assassinados. Então há uma dimensão ética nessa literatura de testemunho. E há, inclusive, uma dimensão estética. Quando a gente lê os relatos do Elie Wiesel, que é outro sobrevivente, quando a gente lê os relatos do Primo Levi, a gente percebe que eles não forçam na retórica dramática
há uma espécie de pudor, como se eles não se permitissem fazer com que a linguagem rivalizasse com a ordem do horror que eles viveram. Então, os relatos de campos de concentração, principalmente do Primo Levi, eles têm essa característica. Ao mesmo tempo, eles falam de uma realidade, de uma atrocidade inimaginável, mas eles falam, esses livros falam num tom muito plano, muito chapado, como se fosse assim, alguém cético em relação à própria capacidade de expressar aquilo que viveu. Até que surge nos anos 90, no final dos anos 90, um outro livro que foi considerado um marco dessa chamada literatura de testemunho, que é esse livro aqui, Fragmentos, de um autor chamado Benjamin Wilkomirski. O que é esse livro? Um pouco na esteira do que a gente já leu em autores como Primo Levi, Elie Wiesel, é o relato de um sobrevivente. E esse sobrevivente narra a história de como ele, na verdade, cresceu, diferentemente de outros sobreviventes que já foram adultos para os campos de concentração ou de extermínio, ele praticamente cresceu num campo de concentração. Ele tem uma vaga memória do seu pai sendo esmagado por um caminhão nazista, ele não se lembra bem disso, é um fragmento de memória, daí o título Fragmentos, as memórias dele são fragmentárias, isso na Letônia, e depois ele é transportado para um campo de concentração, onde ele cresce. E quando ele cresce no campo de concentração, a própria língua dele é uma mistura das línguas faladas ali, porque nos campos de concentração ou de extermínio havia pessoas, judeus em geral, de várias etnias, de várias línguas, que falavam diferentes idiomas. Então ele acaba falando uma espécie de babelês, uma língua que é específica falada no campo de concentração. E ele cresce com noções absolutamente distorcidas de valores morais, éticos, de solidariedade, porque para ele o mundo é um mundo em que o outro é ou um exterminador ou alguém que disputa a sobrevivência, a comida, o lugar, a saúde, né, o banho. Ele está absolutamente num estado misto de selvageria e barbárie pós-civilização. Então ele cresce como uma espécie de deformidade psicológica, antropológica, e quando acaba a Segunda Guerra e ele é adotado por um casal e se torna adulto, ele reconstitui essa sua vivência, que é muito traumática e escrita de maneira absolutamente magnífica. Esse livro foi saudado por toda a comunidade dos estudiosos dos relatos de campos de concentração ou extermínio nazistas como um relato absolutamente singular e que seria o apogeu da literatura de testemunho, um dos pontos altos da literatura de testemunho. O autor foi premiado em Israel, ele entrou para o hall dos grandes autores de narrativas testemunhais. Até que um jornalista de um jornal ou de uma revista suíça, não me lembro se é um jornal ou uma revista, ele desconfia de uma série de incongruências cronológicas que normalmente eram atribuídas ao fato de que as memórias são fragmentárias, de uma criança que cresce no campo de concentração, mas ele vai investigar e ele descobre que o Benjamin Wilkomirski, primeiro, não chamava Benjamin Wilkomirski, que ele nem judeu era, que ele cresceu numa família absolutamente funcional e normal, que no fundo ele realizou uma grande fraude literária. E esta fraude literária, a diferença de Derrot, que era feita em prol ou em benefício de valores libertários, totalitários, anti-opressivos, essa fraude literária vinha conspurcar, sujar a memória daqueles que compuseram relatos reais dos campos de concentração. Então tem um caráter de uma imoralidade radical no relato do Benjamin Wilkomirski, e que coloca uma questão das mais interessantes e insolúveis, e que eu vou deixar para vocês que eventualmente forem ler o livro. Um detalhe, vocês vão ter que comprar esse livro no Sebos, Instante Virtual, porque a editora Companhia das Letras retirou este livro do catálogo por causa da obscenidade
do gesto, do ato do autor de forjar memórias de um sobrevivente de campos de concentração, maculando a memória dos verdadeiros sobreviventes e que honraram a memória daqueles que foram assassinados. Eu tive a oportunidade de ler o livro antes de saber que era uma farsa, uma fraude. Eu li como um relato testemunhal, documental. E esse livro me levou às lágrimas, foi um dos livros mais impactantes que eu li em toda a minha vida. Quando eu soube que o livro era uma história forjada, era uma farsa, ou uma fraude, o que é pior, eu retornei ao livro. E confesso que eu não consegui ler até o fim, porque eu continuei entrando em contato com aquele relato muito tocante, muito comovente, muito pungente, mas aquilo me provocou ao mesmo tempo, ao invés de empatia, comoção, me provocou uma certa repugnância. Como é possível lidar desta forma com memórias dessa natureza e diante de um evento que tem essa dimensão como foi o Holocausto, que muitos estudiosos chamam de Shoah, né, que é um termo que significa em hebraico catástrofe. É uma questão que eu coloco para vocês, né? O livro é o mesmo. Você saber ou não que ele é fictício não muda nada. O livro está aqui. O livro está aqui, impresso. Ele é o mesmo livro. Mas esse dado externo, o lastro de realidade ou não que ele tem, ele é ficção ou ele é invenção, isso muda, né? A gente viu que o Diderot explora em A Religiosa essas tensões entre realidade e ficção, mas ele explora com um propósito muito diferente do que foi feito aqui pelo Benjamin Wilkomirski. Isso muda o status do livro, e mostra pra gente que colocar tudo no plano de uma narrativa, que são várias narrativas todas no mesmo plano, isso é uma falácia. Porque as narrativas, mesmo quando elas assumem o seu caráter ficcional, elas têm uma relação ética com a realidade, inventada ou representada. São questões em aberto, não são questões fechadas, e que são levantadas pelo livro do Benjamin Wilkomirski. Eu deixaria aqui como um gancho para um vídeo futuro, uma reflexão sobre um outro caso clássico de relato testemunhal. Todo mundo conhece o Diário da Anne Frank, né? Aquela menina que ficou escondida dos nazistas em Amsterdã durante anos, escreveu seu diário. Ela vivia com uma família, ela e a família dela viviam dentro da casa de uma outra família que os protegia, até que houve uma traição, revelou-se o esconderijo e ela acabou sendo levada para um campo de concentração, onde ela acabou morrendo. E o relato dela, o diário da Anne Frank, são memórias de um amadurecimento de uma menina que descobre a própria sexualidade, só que no isolamento, antes de ser descoberta pelos nazistas e levada para um campo de extermínio. Será que se a gente descobrisse que o Diário da Anne Frank é pura ficção e não um relato real de uma menina que esteve confinada durante o nazismo, isso não mudaria o estatuto do livro? Isso não mudaria a nossa maneira de compreender e ler esse livro? Portanto, nem tudo é narrativa, né? Há inúmeras maneiras de estabelecer relações entre a narrativa de invenção, a narrativa ficcional e a realidade, mesmo que a realidade seja sempre um conceito provisório. Mas colocar tudo no plano de que não há verdade, tudo são versões, perspectivas, pontos de vista, isso pode resvalar no imoral, no obsceno, numa ofensa à nossa própria dignidade. E eu acho que são casos como esse do Fragmentos do Benjamin Wilkomirski que provam isso e colocam essas questões para nós e nos treinam, nos ensinam a olhar para afirmações nesse contexto de pós-verdade, de que tudo é perspectiva, tudo é relativo, com muito pé atrás, com muita consciência crítica. Enfim, é isso. Espero vocês no próximo vídeo.